nos ouve. E programa que não faz sorrir não é programa, né? Já dizia Silvio Santos, né? Vamos sorrir e cantar, né? Cantar eu sou mal, somente em inglês. Mas fazer sorrir às vezes eu acerto. Ó, o assunto é sério. A gente está recebendo aqui mais uma vez aqui a Válbia Garrote. Ela é advogada previdenciária e eu quero chamar a sua atenção para a aposentadoria das pessoas com deficiência, tá? Você sabe como é que faz? Você conhece essa realidade? É muita burocracia, tem direitos aí envolvidos, é via administrativo. Pois é, vamos falar com ela a partir disso. Seja bem-vinda, prazer contar com a sua presença. Presta atenção para você ajudar pessoas da sua família ou se você é essa pessoa que tem alguma deficiência, para saber os detalhes de como se aposentar. Válbia, tem muitas particularidades para a aposentadoria de uma pessoa com deficiência? Muito bom dia. Bom dia, Válbia, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia Marcos, bom dia Thaís e ouvintes da Rádio Mix. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e por incrível que pareça, depois dessa reforma tão falada que eu tenho dito aqui, nas vezes que eu tenho vindo, ela foi a única aposentadoria, Marcos, que não alterou. Opa! Isso direito já é um bom preservado. Sinal, já é um bom direito sinal. Direito preservado. Exatamente. Agora é importante que a gente entenda um pouco da história. Só entrou no ordenamento jurídico, as pessoas com deficiência só foram vistas com direitos e garantias a partir de 2005. Demorou muito, né? Demorou um pouco, né, para a história acontecer. Então, de lá para cá, existe um diferencial para eles? Sim. Porque, entenda, vamos imaginar que uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, independente do grau, ela tem mais dificuldade para inserir no meio, né? E para trabalhar no seu dia a dia. Então, nada mais justo do que ter uma aposentadoria diferenciada nesse sentido. Então, o que é que acontece? Existem dois tipos de aposentadoria para a pessoa com deficiente hoje. E eu vou lhe antecipar isso. É a aposentadoria que hoje, olhando todas as demais, ela é a melhor em termos financeiros e em questão de requisitos, porque você se aposenta mais rápido e recebe um valor maior do que as demais aposentadorias. Mas isso levando em consideração o cálculo pelo tempo de contribuição? Isso levando... Ele tem direito a dois tipos. A aposentadoria por idade, que não existe mais só idade pura ou só contribuição pura. Hoje, todas as aposentadorias que a gente chama de regra permanente, ela é mesclada com os dois requisitos, ou seja, você tem que preencher os dois requisitos. E para o deficiente, ele pode ter ou só contribuição ou só idade, o que é muito bom. Como assim, Válbia? Vamos imaginar uma pessoa que tem visão monocular. Então, ela só consegue ver por um olho. Tá? É considerado como grau leve. Aqui eu estou falando a grosso modo, tá, gente? Só para a gente ter um exemplo assim, hipotético. Esse homem de grau leve de deficiência, ou essa mulher, com idade, 60 anos, o homem, e 55 a mulher. E aí ela tem que ter 15 anos de contribuição, que é uma carência que a gente chama. Então, basta ter 60 anos o homem e 55 a mulher. Não, mas nesse caso, o grau leve ele vai influenciar onde? Na aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje o homem 35 e a mulher 30 anos. O homem com grau leve 33 anos e a mulher 28 anos. Então, baixa muito. E o que é mais interessante, hoje o cálculo para qualquer tipo de aposentadoria, Thaís, ele começa com 60% da média. A aposentadoria por idade, ela começa com 70% da média. Então, você já ganha aí também. Então, é uma aposentadoria diferenciada hoje e que as pessoas não se atentam a isso. Às vezes, a gente percebe até que a própria pessoa com deficiência diz, eu não quero essa aposentadoria. E no caso das aposentadorias para pessoas com deficiência, o valor é definido também pelo que foi contribuído ou elas têm direitos ali diferenciados? Perfeito, é pelo valor que é contribuído. O cálculo vai pelo valor que você contribuiu durante toda a sua vida. Porém, veja que quando você faz um cálculo de média, que você pega todo o período que você trabalhou, hoje as pessoas começam a receber o valor dessa média 70%. Ela já começa com 70%, ela tem 10% a mais do que qualquer outra pessoa. Então já tem esse mínimo ela ali. Ela já sabe limite. Que o 70% está garantido para ela. E se ela vier com uma aposentadoria por tempo de contribuição, é 100% da média. Então, a depender da regra, o cálculo muda. E hoje, você não tem 100% da média em nenhuma aposentadoria com os regramentos novos. Começa com 60%. Então, todos nós aqui vamos receber 60% da nossa média. A gente começa com 60%.
Pode aumentar? Pode. Se você fica mais de 15 anos, mais de 20 anos, o homem e a mulher 15. E eles não precisam, basta ter 15 anos de carência que eles vão ter 70%, é o mínimo. Então isso já sai na frente de muita gente. Isso a gente está falando das deficiências de nascença ou aquelas adquiridas ao longo do trabalho? Perfeito. Ele pode, inclusive, começou a trabalhar, já é inscrito e filiado no regime geral e ele se acidentou. Ou ele desenvolveu alguma doença e ficou com alguma deficiência. Ele parte dali já ter aquele direito. Então, quando é que a gente consegue observar se ele tem esse direito ou não? Quando ele preenche o requisito ou na data que ele vai requerer a aposentadoria. Se ele tiver deficiência, ele vai ter o direito. Então, prazos e tempo de contribuição são muito relevantes para esse conceito ser aplicado na prática. São relevantes e são diferenciados, o que é mais importante. Ele sempre tem um plus aí, uma melhoria. A aposentadoria, ela é considerada aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente, é isso? Perfeito. É uma outra diferença, Thaís. A pessoa que tem aposentadoria que era antes a invalidez, hoje a gente chama de incapacidade permanente, mudou só a nomenclatura, tá? A história é a mesma. Ficou é só pra politicamente gente... correto. Exato. É só para a gente falar tecnicamente aqui. Mas o que acontece? Há uma diferença, que é muito importante isso que você tocou. A pessoa com deficiência, ela pode se aposentar hoje e continuar trabalhando. A pessoa que é aposentada pela antiga invalidez, hoje incapacidade permanente, se aposentou, não pode trabalhar mais. Então, ela ainda tem também essa diferença, que é também um plus. São dois tipos de aposentadoria. São dois tipos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Com situações diferentes, com cálculos diferentes. E o que é o mais interessante, você vai se aposentar pela antiga invalidez, porque é o nome que todo mundo conhece, e não pode mais trabalhar. Se você trabalhar, é cancelada a tua aposentadoria. E a pessoa com deficiência, quando ela é aposentada, seja por idade, seja por tempo de contribuição, se ela quiser continuar trabalhando, ela pode. Ela pode. Em relação ao direito que está garantido, em relação à própria realidade que você bem coloca para o caso da invalidez e da pessoa com deficiência, hoje, para a questão de fazer a solicitação da aposentadoria, ela ocorre via administrativa, o próprio beneficiário diretamente com o órgão pagador, né, a Previdência, ou a necessidade da presença do advogado, ou a presença do advogado ajuda a evitar que alguns direitos também se percam no caminho. O que é que você diria? Então, Marcos, o pedido da aposentadoria, seja ela de qual espécie for, invalidez, a antiga invalidez, a pessoa com deficiência, ou qualquer outras regras permanentes, isso você necessariamente não precisa de um advogado. Você ingressa com o pedido administrativo, via INSS, ali no meu INSS, e aí você tendo toda a documentação, a paginazinha você vai ler, tem lá as regrinhas e dizendo quais são os documentos. Você colocou toda a documentação e fez o pedido certinho, vamos esperar que você receba tudo certinho, bonitinho. Ah, não deu certo, Fábio. Eu entrei, eu fiz o pedido administrativo e foi indeferido, por alguma razão, porque aí existem N situações. Certo. Aí sim, para ingressar judicialmente, você vai precisar de um advogado. Não, Válbia, ainda que eu tenha esse direito de fazer sozinha, mas eu queria que um advogado me acompanhasse já administrativamente. Posso? Pode. Para evitar, inclusive, que o computador diga não lá. Exato. E depois você... Exato. Então, assim, as possibilidades são totais. Aí, tanto você pode fazer sozinha, como você pode pedir ajuda de um profissional habilitado ou de alguém de casa também. Eu não sei fazer e queria que a minha mãe, o meu marido, enfim, administrativamente qualquer pessoa faz. Juridicamente você vai precisar sim de um advogado. Quando a gente está falando de um profissional que naturalmente adquire a deficiência ao longo, né, da sua vida produtiva, ele vai ter que passar pelo período do INSS ou um médico especialista poderia atestar essa deficiência? Excelente pergunta. O que é que acontece hoje? Ele pode ter nascido já com a deficiência, ele pode ter adquirido, não interessa a condição de pessoa com deficiência, que é o PCD que a gente chama. Então, como é que é feito? Vai ser verificado o grau dessa deficiência entre leve, moderada e grave. E esse grau, ele vai ter que passar não só por um perito, é uma avaliação biopsicossocial, multidisciplinar, tanto médico quanto um assistente social. Porque são duas formas de você avaliar, fisicamente falando, e a avaliação que entra o assistente social é para entender quais são as barreiras que essa pessoa enfrenta no seu dia a dia, porque a deficiência... Se você, por exemplo, tem uma pessoa com uma visão monocular, que a gente falou aqui no início, que ele pode ter uma vida normal.
né? A depender da vida dele, da situação, ele vive num ambiente muito tranquilo e favorável para isso, ótimo. Tem gente que não consegue, tem gente que não consegue ver TV e é dificultoso, precisa de ajuda de alguém. Então, é a assistência social, a pessoa do assistente social vai fazer essa avaliação. Quanto maior, aí eles fazem, Marcos, por número, eles vão somando. Tem dificuldade, aí vai somando. Quanto mais tranquilo, digamos assim, de você lidar com essa dificuldade, maior o ponto. Significa que você não vai ter direito àquela aposentadoria. Sempre pela própria Previdência. Tudo isso são profissionais da própria Previdência. Tudo servidores do INSS. Então, é feito Você vai lá quando você vai pedir, você faz um agendamento automaticamente. Quando você pediu, já entra o próximo passo, o agendamento. Agenda as duas avaliações do médico e da assistente social e a partir daí a gente vai saber se eles vão ter direito ou não. Valber, esses critérios para concessão da aposentadoria para PCD travam muitos processos, essas exigências ou não? São processos, são solicitações que realmente correm no fluxo normal? Thaís, e como todo processo, todos eles travam um pouco. Então tem suas dificuldades. Tem suas dificuldades, sim, infelizmente. Não é algo que a gente consegue dizer assim, fez hoje, amanhã ou um mês depois já está funcionando. Mas existem situações e situações, né? Se você tem, porque vai depender muito daquilo que a gente já conversou. Como é que está o CNIS dessa pessoa? Todos os vínculos estão registrados no CNIS, que é o documento oficial do INSS. Então, tem tanta coisa por trás. A gente aqui está pensando, está fazendo um corte muito direto. Regramentos, né, os requisitos e a forma de cálculo. Mas tem todo um histórico por trás dessa vida. Então, vai depender muito da vida de cada um, da vida contributiva de cada um. E aí é o caso a caso. Pois é. Tá aí, então, para você que está acompanhando aqui o Jornal da Mix, a gente vai estar sempre contando com a Valber aqui, trazendo esses e outros assuntos, né, com a complexidade que eles têm, mas, claro, a gente tentando destrinchar para você, garantir direitos, que é o fundamental, e, obviamente, claro, para que você possa, né, gozar desses direitos. Queria agradecer sua presença. A escolha é sempre um tema aí popular, né, de interesse público, para a gente estar discutindo aqui dentro da nossa programação. Conversamos hoje com a Valber Garrote, ela que é advogada previdenciária, destacando essa questão envolvendo a aposentadoria das pessoas com deficiência. Ficou faltando dizer mais alguma coisa? A palavra final é sua. Dizer hoje é só agradecer, na verdade. Eu acho que a gente deu para, de uma forma muito rápida, falar um pouco de tudo, dos requisitos, dos cálculos e da problemática como um todo. Se você tivesse faltado, na linguagem do jornalismo, a gente deu um bolo. Mas, na verdade, você veio e trouxe o bolo. Então, é diferente. Dessa vez eu trouxe o bolo. Entendeu, Thaís? É assim. Não, ele começou, né? Gente, eu quero aprender esses trocadilhos. Eu tô aprendendo por todos favor. os dias aqui, porque é impressionante. Vamos comer bolo, tá? Vamos. Vai, Marcos, toca daí, Marcos. 7h41. Pois é, valeu, gente. Vamos